Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal. A gente está fazendo uma playlist aqui de estudo, de resumo da CTFL 4.0. Esse aqui é o capítulo 2, onde a gente vai falar sobre testes ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software, um nome bem grande. Tem bastante coisa interessante aqui. É um capítulo relativamente não muito longo, mas traz bastante conteúdo muito importante, tá bom? Se você não viu o capítulo 1, convido para você ver o capítulo 1 e vamos começar aqui o capítulo 2 depois da vinheta. E vamos começar o capítulo 2, mas antes de mais nada eu quero me apresentar. Meu nome é Gustavo Machado, trabalho com teste de software há mais de 7 anos e estou aqui no YouTube ensinando sobre teste de software, automação de teste, lógica de programação, entre outros conceitos muito importantes que todo QA e deve saber, beleza? Então vamos começar o capítulo 2. Nesse capítulo 2 aqui a gente vai ver tópicos relacionados ao teste no contexto do ciclo de vida de desenvolvimento de software. A gente vai ver alguns conceitos aqui de ciclo de vida, né? Os tipos de teste que a gente consegue aplicar, motivadores. A gente vai falar um pouco de DevOps, abordagem Shift Left e também retrospectivas e melhorias de processos. São alguns tópicos novos quando a gente compara com a certificação 3.1. A gente também vai falar sobre níveis e tipos de teste, que é um contexto muito importante para o nosso dia a dia mesmo. E a gente vai falar sobre também testes de manutenção, beleza? Então vamos prosseguir aqui. Obviamente vai estar tudo separado por capítulos também, então você consegue ver aí embaixo o que ficar melhor para você, beleza? E também, né, isso aqui é um resumo. Se você quer ver um conteúdo mais completo, pega o link aí na descrição que eu tenho aqui um curso específico só para certificação de teste, tá bom? Eu vou colocar também no comentário em destaque, beleza? Então, vamos continuar aqui. Então, nessa parte 1, a gente tem testes no contexto de um ciclo de vida de desenvolvimento. Então, é o que a gente chama de SDLC, tá bom? É uma representação abstrata de alto nível do processo de desenvolvimento de software. Então, não vai trazer muitos detalhes, então por isso é de alto nível abstrato, mas isso aí vai mandar em muitas coisas relacionadas à fase de desenvolvimento e também às fases de teste. A gente tem basicamente 3 modelos aqui mais conhecidos. O primeiro é o modelo sequencial, que seria um modelo cascata, o modelo V. O modelo V, sinceramente, nunca trabalhei. O cascata eu já trabalhei sim. Ou waterfall, né, o termo em inglês. A gente tem os modelos de desenvolvimento iterativos, que seria o modelo em espiral, prototipagem. Iterativo lembra muito também a parte ágil do Scrum, tá bom? Então a gente tem várias sprints, e a cada sprint a gente vai iterando e trazendo mais coisas. E a parte de modelo de desenvolvimento incremental, a gente tem aqui um que eles chamam de processo unificado, mas a gente pode lembrar do Kanban aí, beleza? A gente não vai entrar muito em mérito sobre isso. A gente tem uma certificação AT, que traz mais coisas relacionadas ao ágil, tá? Então aqui a gente tem algumas atividades no processo de desenvolvimento de software que podem ser descritas, a gente pode ter alguns métodos e algumas práticas talvez não está mais... A gente vai ver mais nas práticas ágeis, tá? Em projetos ágeis. Então a gente tem alguns conceitos aqui, como o ATDD, o BDD, o Domain Driven Design, né? O TDD também, ou DDD na verdade. Isso aqui eu acho que ele nem fala muito nesse capítulo, ele só cita. A gente tem aqui, ele cita aqui, né, o Kanban e o Scrum também, e o desenvolvimento orientado por testes. O TDD, o ATDD e o BDD a gente vai ver num tópico aqui logo após, eu acho. Daqui a pouco a gente vai pegar e vai conceituar certinho essas metodologias de desenvolvimento de testes, beleza? Então, o impacto do ciclo de vida no desenvolvimento de software dos testes é um capítulo que vem para mostrar aqui que o SDLC ele vai mandar em tudo, tá bom? Então, escopo e cronograma, o nível de detalhamento que a gente vai poder aplicar, a escolha das técnicas, extensão de automação de teste e também os papéis. Por exemplo, quando a gente vê os papéis que a gente viu do capítulo anterior, da pessoa gerenciadora, né, de testes e o testador, a gente não tem muito isso no ágil, né? Porque acaba que a gente tem um QA, dois QAs dentro da empresa, dentro do projeto, na verdade, e eles fazem tudo. Eles participam de todo o processo e a gente geralmente tem um coordenador de teste
que ajuda em alguma coisa, mas ele está num papel bem mais de gerenciamento e ele não está ligado a essa parte dos testes em si. E nesse próximo aqui a gente vai falar um pouco do impacto também, né? A gente está falando, na verdade, ainda está falando do impacto, né? Mas é muito legal a gente ter essa conceituação da diferença das fases do teste, né? Quando a gente pega e vê o desenvolvimento sequencial, que é o cascata, né? A gente não consegue testar nas fases iniciais. Os testes dinâmicos são realizados bem mais depois, eles não conseguem ser realizados no início. Já quando a gente está trabalhando com processos mais iterativos e incrementais, mesmo que a gente não faça no início de tudo o teste dinâmico, a gente já consegue atuar com o teste estático. E quando a gente compara o início dos testes dinâmicos com o sequencial, é muito antes. Porque a gente já está a cada interação, a cada incremento, entregando algo de valor e já atuando com qualidade, já atuando com os testes. É bem interessante quando a gente... Eu que particularmente participei de projetos dessa forma, você consegue ver nitidamente o quanto demora para o teste começar quando a gente está trabalhando no cascata ou em outros modelos sequenciais. Então o ágil vai ajudar bastante nisso aí, porque não que ágil significa velocidade, né? Mas a gente tem mudanças muito mais rápido e a gente consegue atuar de maneira mais rápida também, tá bom? Quando a gente vê que, então, boas práticas de teste, elas não dependem, algumas, né? Elas não são diretamente dependentes, então a gente vai ter que abordar boas práticas, a gente vai ter que utilizar boas práticas, independente do SDLC, tá? Então, aplicar boas técnicas, tentar testar o mais cedo possível, escrever bons testes, evitar a redundância, ter uma boa cobertura, são coisas que a gente tem que estar fazendo independente do ciclo de vida de teste, tá bom? Do ciclo de vida de desenvolvimento de produto, beleza? E aqui, né, a gente vai falar agora do ATDD, do TDD e do BDD, tá bom? Então, o desenvolvimento orientado por testes do TDD, a gente tem uma abordagem onde a gente testa, a gente cria o teste primeiro, a gente vê o teste falhar e depois a gente vai lá e vai desenvolver a aplicação. Então, nessa daqui, os desenvolvedores ou até os testadores ajudariam nesse processo de teste antes do produto realmente ficar pronto. No ATDD, a gente também tem esses testes antes, só que a gente está muito mais voltado para testes de aceitação. Então, a gente vai ter definições bem claras de quais são os testes de aceite para a gente dar como concluída aquela tarefa. E o foco são nesses testes. E no caso do BDD, o desenvolvimento orientado pelo comportamento, os nossos testes são guiados em comportamentos específicos. Tanto que a gente geralmente usa até a linguagem do Gherkin, né? A gente usa o dado quando então, para a gente ter essa noção mais clara de comportamento, tá bom? Quando a gente fala agora aqui de DevOps e teste, é bem interessante porque tem algumas empresas que têm o cargo de DevOps, mas o DevOps não é para ser um cargo geralmente. O DevOps ele está mais para uma abordagem organizacional, uma cultura, onde a gente tenta agregar desenvolvimento e operação, ou seja, práticas de integração contínua e entrega contínua para a gente conseguir desenvolver mais rápido, integrar o código lá no nosso repositório, executar a maior quantidade de testes que façam sentido mais rápido, ter um feedback mais rápido e também conseguir fazer uma entrega automatizada mais rápida para o cliente. Então, o DevOps atua nesse meio e faz todo sentido com o teste, né? Porque significa que a gente vai testar mais rápido, a gente vai ter rotinas automatizadas e vamos trazer mais qualidade para o nosso produto, né? Então, essa parte que está falando muito sobre isso. Mas, obviamente, nem tudo são flores, né? É difícil a gente realmente conseguir aplicar uma rotina de pipelines, um DevOps muito bem estabelecido, por conta de diversos fatores, né? Até a parte de recurso, tempo, conhecer as ferramentas. E quando eu digo tempo, é tempo para a gente aplicar e tempo para dar manutenção. Não adianta a gente simplesmente utilizar uma vez e nunca mais utilizar. Não adianta de nada, tá bom? O que também ajuda bastante na abordagem Shift Left. Porque se a gente tem essa rotina trabalhando bem, muito bem trabalhado
nessa parte mais da direita, digamos assim. Nessa parte da esquerda aqui, a gente está trabalhando melhor com processos, com revisões, com entendimento mais cedo possível do que a gente realmente tem que desenvolver, para a gente desenvolver de forma correta, a gente testar de forma correta e a gente entregar um produto mais estável. E aí, juntando isso à cultura DevOps, né, a gente tem o fluxo da esquerda para a direita durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento do produto, um software estável e coerente com o que a gente realmente precisa entregar, tá bom? Aqui então, a gente tem a parte de retrospectivas e melhorias de processo. É alguma coisa que a gente tem bastante no Ágil, tá? Se você já trabalha com software há muito tempo, seja testando ou desenvolvendo, com certeza você já está inserido dentro de metodologias ágeis e entende também sobre retrospectivas e melhorias de processo, que é uma reunião não para a gente lavar roupa suja, né? Mas é uma reunião de pós-projeto, pós-entrega de sprint, para a gente falar coisas como o que foi bem sucedido, o que deve ser mantido, o que não foi bem sucedido e o que deve ser melhorado. E também como a gente consegue incorporar isso. Então a gente não está lá só para criticar, mas a gente está lá para colocar pontos de melhoria, tá bom? Vindo aqui agora para a parte 2.2, a gente vai falar um pouco de níveis de teste. De maneira bem rápida, eu quero passar esse slide aqui. Na verdade, eu quero passar primeiramente isso aqui, ó. Então, vamos conceituar os níveis e os tipos de teste, tá bom? O nível de teste são grupos de atividades de teste que são organizadas e gerenciadas em conjunto, tá bom? Então, cada nível de teste é basicamente uma instância da aplicação e do processo de teste, tá bom? Enquanto os tipos de teste são atividades de grupos relacionadas às características de qualidade. Quando a gente vê quais são os tipos de teste que a gente vai trabalhar aqui, eu entro na definição de cada um e fica um pouco mais simples também. Aqui no Syllabus, a gente trabalha com 5 níveis de teste. Na versão anterior, a gente trabalhava com 4. E aqui eles oficializaram o 5º nível, tá? Que na verdade, esse é o novo 4º e o antigo 4º nível virou o 5º nível, tá bom? Que seriam de baixo para cima, tá bom? O teste de componente, que é o nível mais baixo possível. O teste de integração de componentes. Então, se o componente é a menor parcela do software, um método, uma classe, a integração de componentes seria a integração, a conversa entre esses módulos, tá bom? O teste do sistema, que seria o sistema como um todo, back-end, front-end, bancos de dados, tudo funcionando de forma integrada, e a gente estaria testando já a parte de front-end, junto com toda a estrutura do back-end também. A gente teria integração de sistemas aqui, onde a gente vai ter 2 sistemas que funcionam de forma isolada, e esse sistema inteiro tem toda a parte de front e back, e ele precisa consultar alguma coisa nesse outro sistema aqui e ter uma troca de informações, tá bom? E por fim, a gente tem o teste de aceite. O teste de aceite é basicamente os testes que vão fazer a validação dos stakeholders, dos clientes, tá? São testes mais voltados para o negócio, onde a gente pensa especificamente nos critérios de aceitação, tá bom? Aí eu expliquei toda essa parte aqui. Você pode conferir isso aqui lá no curso, você pode dar uma pausa e ver o que eu escrevi, mas é basicamente isso. Não quero entrar muito em detalhes aqui, que não faz tanto sentido. A ideia é mais ter um resumo. Quando a gente vai falar de tipos de teste, a gente tem basicamente 4 definições aqui. A gente tem os testes funcionais versus testes não funcionais. A gente tem os testes de caixa preta versus testes de caixa branca, tá bom? Quando a gente fala então de teste funcional ou não funcional, o teste funcional está pensando, né, em o que o que a aplicação deveria fazer, tá bom? Então a gente pensa em integridade funcional. É isso que a gente está pensando. Enquanto os testes não funcionais, a gente está pensando em o quão bem o sistema se comporta. Então, como ele deveria fazer aquilo. E para a gente olhar para isso, a gente tem uma norma que é a ISO IEC 25010. Isso aqui é cobrado na certificação, tá bom? Onde fala de alguns critérios não funcionais, por exemplo, performance, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, capacidade de manutenção ou manutenabilidade e também a portabilidade, tá bom? Então são os 7 critérios, 7 tipos de teste não funcionais que a gente tem, beleza?
E aqui a gente vai ver agora a parte de caixa preta e caixa branca. Basicamente, os testes de caixa preta são os testes que não querem olhar para o código interno da aplicação. A gente está querendo colocar uma entrada e obter uma saída, e fazer a validação que a saída é realmente a saída esperada quando comparada a entrada que eu coloquei, tá bom? Um exemplo bem legal é, por exemplo, os testes de API, tá bom? Embora a gente não está usando front-end, não é um teste de sistema, acaba sendo um teste meio que de integração, é um teste de integração de caixa preta, porque a gente não está olhando para o código-fonte, tá bom? Agora, os testes de caixa branca vão se concentrar bastante em tipo testes unitários, porque a gente olha o componente, a gente precisa entender a estrutura interna do código para a gente fazer esse teste, tá bom? A gente precisa saber o que uma classe deveria fazer, o que ela deveria entregar para a gente para fazer os testes e validar esses cenários, esses comportamentos, beleza? E por fim aqui, na verdade não acho que não é por fim ainda não, a gente não tem algumas coisinhas, mas a gente tem os testes de confirmação e testes de regressão. São testes que a gente usa quando a gente tem alguma mudança no nosso sistema, tá bom? E quando acontece essas mudanças, a gente pode ter dois tipos de abordagem, tá bom? A gente pode ter a abordagem dos testes de confirmação, onde a gente busca revalidar alguma alteração, seja por bug ou nova feature que entrou. Então a gente confirma que aquilo realmente está corrigido. Isso aqui é muito mais comum em defeitos, tá? Em bugs. Então você encontrou um defeito, você encontrou um bug, isso foi reportado, foi corrigido e você testa, faz o teste de confirmação para garantir que isso está funcionando agora, tá bom? Já o teste de regressão, ele está muito mais voltado para confirmar que a gente não teve alterações, a gente não teve consequências adversas a alguma alteração que a gente fez, tá bom? O famoso efeito colateral. Então é muito legal o teste de regressão quando a gente fala com DevOps e testes automatizados, porque toda vez que a gente vai fazer uma alteração no código, seja para nova feature ou para correção de bugs, a gente vai fazer o teste de manutenção, mas a gente também pode rodar uma rotina de testes de regressão automatizados para garantir que todo o resto do sistema está funcionando legal. Então, seria essa abordagem, tá bom? E por fim, agora sim, para finalizar, a gente tem os testes de manutenção. A manutenção é justamente a alteração do nosso sistema. E quando a gente tem os testes de manutenção, então a gente teve alguma mudança no sistema e por conta dessas mudanças a gente faz os testes de manutenção, que provavelmente vão ser testes de confirmação ou testes de regressão, tá bom? Mas nesse caso a gente quer falar de gatilhos. Então quais são os gatilhos para a gente realizar esse tipo de teste? A certificação põe 3 gatilhos para a gente, que é o de modificações. Então, por exemplo, correções de bugs, tá bom? Hotfix ou nova funcionalidade. Então, aconteceu isso daí por conta de nova funcionalidade, ou aconteceu isso daí por conta de bugs, você vai ter que fazer os testes relacionados a essa manutenção. A gente também pode ter outros casos que envolvam atualizações ou migrações. Então, atualizou a versão de um banco, a gente utilizava um tipo de banco e migrou para outro. Então, a gente vai ter uma série de testes relacionados a essa mudança, tá bom? E por fim, a gente tem a questão da aposentadoria, né? A gente utilizava uma determinada aplicação e essa aplicação chegou ao fim da sua vida útil, então a gente vai ter que fazer o desligamento dessa aplicação e também a gente vai ter que corrigir outras possíveis aplicações que consomem esses recursos que não vão ser mais utilizados, para a gente garantir que não está tendo vazamento de informação ou coisa do tipo, tá bom? Então, com isso a gente viu toda a parte do capítulo 2. É um capítulo que traz bastante informação, tá bom? A gente viu isso aqui bem rápido, esse resuminho aí, mas espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês leiam o capítulo 2 também. Uma coisa que vocês podem fazer justamente, terminou essa aula, agora vocês vão pegar e vão ler o capítulo 2, porque vocês agora vão ter um entendimento bem melhor do capítulo 2, tá bom? E claro, se vocês querem aprender mais sobre a certificação 4.0 ou até da 3.1, ter exercícios resolvidos, até ter uma sala
para tirar dúvidas, pra gente conversar e tudo mais. Dá uma olhada nos links da descrição aí e vê o meu curso que eu tenho lá sobre a certificação de teste, tá bom? Então, muito obrigado e até um próximo vídeo.